Viu como eu tô espertinha? Tô deixando o negócio me cortar, mas não. Tô sabendo encerrar o trem antes da hora. Apanhando que se aprende. Tanto que esse negócio já me cortou. Eu esqueci de olhar quantas pessoas tinham. Vocês olharam? A última vez que eu olhei, não sei se entrou mais pessoas depois disso, tinha umas 3 pessoas. 13? Ok. Filha, a mamãe já começou. Au, a mamãe já começou outra live. Você tá falando coisas de segredo e já tem um monte de gente aqui ouvindo. Vai lá trocar. Tá bom. Vocês não ouviram não, né? Sobre o que ele tava falando. Não? Só a parte do pijama. Só essa parte aí tudo bem. Agora, o que aconteceu é que não podia ouvir. 11, 12. Acho que eu já posso fazer o compartilhamento de tela de novo para a gente terminar essa lista de habilidades hoje. Vocês já começaram a fazer a atividade? Vocês estão esperando a gente falar da lista toda? Professora, que atividade? Pelo amor de Deus, a gente precisa. A aula passada eu disse que essa lista de habilidades era para vocês colocarem uma legenda da autoria de vocês. O que é que eu tenho, o que é que eu preciso adquirir, isso eu tenho, mas preciso melhorar, isso eu não tenho, mas é importantíssimo eu ter. Cada um vai fazer a sua legenda bem pessoal. Eu não vou receber esse trabalho, eu quero que em algum momento eu vou solicitar que vocês me mandem o modelinho da legenda, alguma coisa nesse sentido, só para eu saber se vocês estão trabalhando nessa lista de habilidades, tá? Porque ela é bem pessoal. Mas vocês precisam fazer essa atividade. Onde eu estava? Parafrasear, nananã, responder. Aí do parafrasear eu fui para o 40, mas eu tenho que voltar. O 34, encerrar uma conversa, eu já disse na outra aula sobre isso. 35, solicitar mudanças de comportamento do outro. Isso quando a gente trabalha em equipe, por exemplo, quando eu faço uma crítica, quando eu falei um feedback negativo, eu posso dar esse feedback negativo e, ao mesmo tempo, mostrar alguns caminhos para a pessoa e falar, olha, eu acho que a solução, se você mudar nisso, 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 vai ser importante, você vai crescer, a equipe vai ser beneficiada com a sua mudança. Então, sim, eu posso mostrar para a pessoa que algumas questões ela deve mudar o seu comportamento. Então, nesse sentido aqui, não seria especificamente num processo terapêutico, porque no processo terapêutico eu não tenho autorização para mandar o outro mudar, não. O outro vai mudar se ele se sentir confortável com essa mudança. Mas no sentido de trabalho em equipe, de liderança, eu posso sim solicitar mudança no comportamento do outro. 36. Responder de maneira adequada as perguntas do interlocutor. Esse responder de maneira adequada, ele dá a oportunidade para a gente pensar várias coisas. Responder de forma adequada, responder educadamente. Primeira coisa, a gente precisa responder com educação. Segunda coisa, é responder de maneira que a comunicação seja saudável. Eu não vou... Eu não vou responder com cara de ironia, eu não vou responder com um aceno de cabeça, eu não vou... Gente, responder de forma adequada é mantendo uma comunicação madura e civilizada. E aí acho que todo mundo entende o que é um diálogo maduro e civilizado. Significa que eu não vou responder boto fé, valeu, né?
Ou se não o outro fala alguma coisa, eu falo paia. Já pensou, gente? Né? O adolescente está comigo lá no consultório e conta o negócio, eu falo paia, né? Gente, isso não é responder de forma adequada. Por favor, a gente tem que responder de forma adequada. Com educação, com cortesia, trabalhando em grupo. A comunicação sempre deve ser saudável, deve ser direta, deve ser objetiva, mas ela também deve ser clara e cortês, né? 37. Demonstrar firmeza nas opiniões e decisões tomadas. As pessoas devem sentir segurança nas nossas opiniões e nas nossas decisões. Ela não deve se sentir insegura. É tão horrível quando a gente é liderado por uma pessoa que tudo que a gente pergunta para ela, ela fala: uai, tem que ver, né? A gente dá uma olhada e depois resolve. Ou seja, todo mundo fica perdido, inseguro, se sentindo pendurado numa corda fraquinha, quase arrebentando. Então, nós precisamos demonstrar segurança nas nossas opiniões, firmeza. Inclusive, não tem nada de errado em dizer eu não sei. É muito mais bonito, inclusive para um professor, para um líder, em qualquer posição que a pessoa se ocupar. É mais bonito, mais que bonito, eu acho que é mais respeitoso e mais digno a gente responder não sei do que ficar inventando uma resposta, fazendo de conta que sabe e fica pior. Todo mundo percebe que a pessoa está insegura. Pois não, Amanda? Nessa questão, fiquei pensando também, por exemplo, assim, aquela pessoa que às vezes não é muito insegura também no sentido assim, vai ser isso ou isso? Pode ser qualquer coisa, se decide. Eu fiquei pensando também por esse lado, que é aquela pessoa que, pode ser azul, pode, não, mudei de ideia, vermelho. Pode ser qualquer coisa, você decide. Eu fiquei pensando nisso. Pode ser também uma. Eu fiquei pensando em duas coisas. Você tem razão, porque quando a pessoa não tem uma opinião própria, os outros se sentem inseguros em relação a ela, mas tem algumas pessoas que podem liderar de uma maneira democrática. E o líder democrático, ele ouve sugestões dos seus liderados, mas ouvir e acatar sempre pode demonstrar uma certa insegurança. Então, a gente é bem frágilzinha a divisão dessas duas situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Justificar-se quando necessário. Eu falei lá atrás sobre o desculpar, eu posso simplesmente apresentar um pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo eu também posso justificar. E essa justificativa, ela vale para muitas situações. Justificar um erro, justificar uma opinião, justificar uma ausência. Existem muitas situações em que é necessário a gente se justificar. Por isso que está aqui, quando necessário. A gente não precisa ficar se justificando o tempo todo para todo mundo, não. Nós temos as pessoas a quem dar justificativas. Geralmente isso obedece uma certa hierarquia. 39. Expor com clareza e objetividade conteúdos relevantes ao trabalho desenvolvido. O trabalho do psicólogo, em qualquer área que ele estiver trabalhando, deve ser objetivo. Ele tem que apresentar onde que nós vamos chegar, qual que é nosso objetivo. E ele deve ser transparente no sentido de ter clareza para ele mesmo, para com os outros. Porque quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter objetivos. E o outro tem que ter clareza desses objetivos, tem que ter consciência desses objetivos para todo mundo andar em direção ao mesmo foco, para não haver dispersão do grupo. Interpretar a fala eu já expliquei. Fazer relação entre diferentes conteúdos da fala do interlocutor. Acredito que já abordei isso aqui um pouco também. Olha só que interessante o 42. Ajudar o outro a identificar, nomear e expressar seus sentimentos. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade com a inteligência emocional. Inteligência emocional é isso aqui. Por que eu estou ansiosa? Peraí, vamos parar um pouquinho.
Não, primeiro que eu tô ansiosa, não. Por que eu dei essa má resposta no fulano? Nossa, eu fui tão grossa com o fulano, porque às vezes um amigo dá um tapa na cara da gente com a luva de pelica. Ele fala assim, o que eu te fiz? Você me responder desse jeito? Aí isso dá um tuf na gente e a gente pensa, é mesmo, por que eu respondi essa pessoa desse jeito? Quando eu paro, e aí eu vou identificar o que está acontecendo. Eu estou nervosa ou eu estou ansiosa? Por quê? Então eu identifiquei a situação, eu nomeei o sentimento, e aí eu vou tentar descobrir talvez a origem desse. Nossa, é porque eu estou no TPM. Pronto, resolveu boa parte da vida, né? Só que mulheres, a gente não pode justificar todo o nosso nervosismo com a TPM, não. A TPM às vezes explica que estamos nervosas, mas não justifica dar patada em todo mundo, tá? Então, se eu tô na... Mas quando eu estou na TPM, Tatiana falando, às vezes eu esqueço, já tem amigas que eu converso que, nossa, eu briguei demais com meu marido, depois que eu lembrei que eu tô na TPM. Porque assim, quando a gente identifica, a gente percebe que não tá com raiva, não é do marido, não tá com raiva, não é do filho, a gente está em um momento de nervosismo. E o outro vem e ele é só o estopim que faltava para explodir. E coitado de quem estiver perto, né? Então, se eu identifico, se eu nomeio, beleza, então agora eu tenho condições de controlar essa emoção. Isso é inteligência emocional. E as pessoas nem sempre têm condições de fazer esse caminho. Então, a gente precisa, como psicólogo, primeiro fazer isso em nós mesmos. É uma habilidade que nem está citada aqui. Mas a gente precisa ajudar o outro a identificar as suas emoções, a expressar as suas emoções. 43. Solicitar o outro a impressão dele sobre o trabalho que está sendo realizado. Gente, isso aqui é pedir crítica. Se a gente falou lá atrás que é difícil receber a crítica, então chegou a hora. É aquele momento que a professora no final do semestre ou no final da aula fala assim, e aí, me dá um feedback, o que vocês acharam do conteúdo de hoje? Como que foi o semestre para vocês? Como que está sendo as aulas? Quando a gente faz isso, a gente virou um alvo e está na hora de vocês acertarem os dardos. É mais ou menos isso. Quando eu mostro para o outro assim, que eu me interesso em saber o que ele está achando sobre o meu trabalho, eu preciso pensar que eu não vou ouvir só coisas positivas. Eu tenho que ter maturidade para pensar, eu perguntei, agora eu escuto. E aí é escutar, e não é escutar rebater, não, mas eu fiz isso aí por causa de não. Não, é ouvir, ok, obrigada pelas suas impressões, obrigada pela sua opinião, vou pensar a respeito disso. Pronto, isso é um jeito maduro de agir. E aí você vai reavaliar as decisões, as atitudes, talvez baseada nas impressões que o outro passou a respeito do seu trabalho. A gente precisa sempre passar por um momento de reavaliação, de quem sabe uma mudança de atitude para melhorar. Auto-revelar-se, falar de si para outra pessoa. Gente, às vezes na terapia, quando eu fiz terapia, a minha psicóloga, ela falava assim, eu vou te pedir licença para contar uma situação em que eu vivi, semelhante a esse problema que você está falando, e como foi que eu contornei a situação, qual foi o desfecho. Posso? Nossa, eu adorava quando ela fazia isso, sabe? Porque é estar no mesmo pé um do outro, é mostrar-se humano como o outro. Eu também já chorei de raiva, não é ser comadre, tá, gente? Que o paciente fala, nossa, mas aí eu fiquei com a raiva, eu falo, não, é mesmo, também já fiquei com raiva desse jeito. Não, não é assim não. Em alguns momentos específicos, você pede licença para o seu paciente e fala assim, olha, eu quero te pedir licença, eu não vou usar os 50 minutos da sessão que o outro está pagando para ficar falando da minha vida. Não posso fazer isso. Eu já tive paciente que falou para mim, nossa, eu desisti de fazer terapia com a outra psicóloga, porque eu pagava para ouvir ela ficar falando da vida dela, não gostei não. Não é isso então. Em alguns momentos, você se auto-revelar, tá? E esses momentos são momentos simbólicos, assim, não é o tempo todo. Manter a conversa, já falei, dizer não para aquilo que você não pode atender.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade em dizer não. Nós precisamos, em situações que não podemos, dizer não. O não às vezes pode doer, mas o não é necessário, muitas vezes. Observar com atenção expressões verbais, a gente falou sobre isso, porque observar no outro expressão verbal e o 51 não verbal. Quando eu estiver prestando atenção no que o outro está conversando comigo, eu tenho que olhar como um todo, né? Observar o que ele me diz com o corpo, o que ele me diz com a expressão facial. Nesse sentido, eu vou estar atento se ele está dizendo uma coisa com a boca e me dizendo outra coisa com o corpo e com a face. Porque tem gente que se fecha todo, cruza os braços, cruza as pernas e a gente fala assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Não, tá tudo fechado ali. Ele não quer se abrir nesse dia. E aí a gente devolve isso para ele. A sua postura não me parece que você tá muito à vontade. Você tem certeza que você tá à vontade? Aí a pessoa pode ir se soltando e aí sim pode fluir a conversa. Saber se relacionar com profissionais de outras áreas. O psicólogo ele já faz parte de muitas equipes multiprofissionais, em hospitais, em clínicas, em diversas áreas. Nós vamos trabalhar com outros profissionais. No RH eu vou ter que trabalhar com o contador, com o chefe do departamento pessoal, com vários diretores de departamentos. Então eu preciso saber me relacionar com outras áreas. E por último, utilizar conteúdos de humor em situações apropriadas. Eu sou mais do que as situações apropriadas. Eu uso o humor em muitas situações. Eu gosto de sempre trazer uma piadinha, uma historinha, trazer um pouco de humor é saudável para tirar um pouco o pesar do momento do assunto. Às vezes é um assunto pesado, a gente às vezes faz um humorzinho para quebrar um pouco aquele climão, né? Trazer o humor chama a atenção do aluno, chama a atenção da equipe. Ser bem-humorado, estar bem-humorado e trazer situações de humor. Não ser um piadista, um palhaço completo, não. Mas trazer o humor é sempre interessante e isso também deve ser uma habilidade do psicólogo. Pois bem, Oi. Pode falar. Eu tenho um negócio comigo que eu tenho mania de sorrir involuntariamente enquanto converso com a pessoa. Né? Fazer com a boca o sorriso, não fazer gargalhada, né? Entendi. E eu já percebi que às vezes a pessoa está me contando algo triste e eu tô com a boca sorrindo. E eu, às vezes eu nem percebo isso. É algo que eu preciso me policiar, não é? Para quando estiver em frente ao cliente. E com certeza. Não está sendo fácil, não. Rafael, mas deixa eu te dar uma boa notícia. O primeiro passo você já tem, que é o mais difícil, que é se conscientizar de que você tem esse hábito e mais, se conscientizar de que você precisa mudar esse hábito. Isso é o mais importante. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente já começa a prestar mais atenção. Você pode pedir para algumas pessoas que são mais da sua intimidade, te dar um toque quando você estiver fazendo isso. Por exemplo, você está com a sua esposa, você é casado, não é? Sou. Então, sua esposa te conhece, então você pode trocar ideia com ela e falar, olha, quando a gente estiver junto, você perceber que a pessoa está contando uma história séria e eu estou apresentando um sorriso, faz assim, ou raspa a garganta, ou passa a mão no meu braço, ou, sabe? Vocês inventam um sinalzinho aí, uma senha para vocês, e aí ela começa a te dar umas dicas, porque não é sempre que a gente tem um espelho para conversar olhando no espelho, porque se tivesse um espelho por trás da pessoa com quem você está conversando o tempo todo, você veria seu rosto, né? Então, enquanto isso não acontece, enquanto você não consegue ter esse controle, você pode pedir ajuda para as pessoas te ajudar, para te indicar, para te mostrar quando você está fazendo isso. E quando você menos perceber, você já está conseguindo controlar. O primeiro passo, que é o mais difícil, você já tem consciência disso. O segundo passo, também difícil, querer mudar, você já tem. Pronto, o caminho está quase inteiro percorrido. Deixa eu colocar isso aqui na tomada. Então, isso é muito interessante. Quando as pessoas já sabem e querem mudar,
vai acontecer, você pode ter certeza. Já Amanda. teve pessoa de eu falar com a pessoa antes. Falou, olha, às vezes eu fico com a cara rindo assim, mas não é porque eu tô achando bom o que você tá me falando, não. Já aconteceu de eu fazer isso. Mas Entendi. O ideal seria você mudar. Foi bom você falar. É verdade. Amanda. É só que nessa questão eu tenho uma questão muito parecida, que, por exemplo, por conta da perda auditiva e tal, por exemplo, às vezes o aparelho está desregulado e eu não consigo perceber. Então, às vezes, assim, eu acabo falando ou muito alto, ou então eu vou, assim, fazendo oscilação na minha voz, que é como, às vezes, o aparelho está fazendo oscilação e eu vou oscilando também sem perceber. Então, aí, por exemplo, assim, aí acontece muito isso, do meu namorado, da minha mãe, serem as pessoas que vão dando esses sinais, digamos assim, ó, tá desregulado. Aí, quando meu namorado bate, assim, umas 2 vezes em mim, assim, aí eu já vou... Aí eu tava assim, aí eu vou abaixando, assim. Então, assim, realmente, a gente ter... E a gente se policiar, né? Eu já tento, assim, mas às vezes é por uma questão, assim, né? Do próprio instrumento também, né? Que eu uso por base, né? Então, assim, às vezes é importante a gente ter exatamente isso. Essa humildade, né? Porque a gente tem que ter humildade da pessoa falar assim, fala mais baixo. Porque não é... Você tá lá falando, você tá empolgada e de repente... não, você tem que abaixar. Então, assim, é ter essa humildade, né? De, às vezes, da gente perceber, por exemplo, a pessoa, você tá sorrindo. Aí a pessoa fala, aí você fecha a cara e tal, assim, é ter essa humildade mesmo de perceber e estar atento também a esses sinais, né, vigilante, tanto com o sinal, quanto ao sinal do outro, que às vezes o outro tá tentando te avisar e você nem tá percebendo, né, mas tem todas essas questões também da atenção do psicólogo, da observação, né. Verdade. Tá vendo, Rafael? Não é só você que precisa de um toque, não. A Amanda acabou de compartilhar que ela também tem uma dificuldade e o outro tem que dar um toque. Todos nós temos algumas coisas que a gente precisa do outro. Tem gente, eu conheço gente que começa a falar muito rápido, aí eu faço assim, aí ele tô acelerado, eu falo tá acelerado, aí a pessoa fala mais lento. Então, assim, cada pessoa reconhecendo qual a dificuldade que tem, a palavra que a Amanda usou é ideal, tendo humildade para aceitar ajuda, para pedir ajuda, para receber esses toques que às vezes são necessários, pronto, já está no caminho certo. Eu acho que a humildade ela é fundamental mesmo. Bom, pessoal, a gente chegou no nosso limite de tempo também, já, e nosso assunto também, a nossa lista de habilidades encerrou por hoje. Então, eu quero agradecer a vocês que assistiram a aula de hoje e já comecem aí, aproveita que a lista de habilidades tá fresquinha, começa aí a trabalhar na legendinha de vocês, tá bom? E aí a gente se encontra agora na segunda-feira na aula de desenvolvimento. É isso mesmo, né? Falei certo. É tanta turma que eu confundo. Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Um abraço.